Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para gravar um pão diário rapidamente, fundamentado na carta endereçada aos Hebreus, capítulo de número 11, versos 39 e 40. Capítulo de número 11, versos 39 e 40. Eu tenho dito constantemente nas minhas falas e entendido a grande importância de haver um equilíbrio. Já diz a sabedoria popular que a diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Então, tudo excessivamente, desequilibradamente, tudo isso torna-se perigoso. Então, precisa-se necessariamente de um equilíbrio. Eu não me julgo um apologeta, mas é claro que eu faço uso do que a Bíblia me instrui a fazer. Eu tenho cuidado, eu tenho as minhas preocupações, principalmente no quesito apologético, as inúmeras heresias e coisas que são ensinadas forâneas às Escrituras, fora das Escrituras. Mas, por um outro lado, existe uma outra tônica que deve ser lembrada também. E é isso que eu quero tonificar nessa hora, tá bom? Existe um outro polo que não pode ser ridicularizado a despeito deste. Aliás, eu até vou dizer aos senhores que, por exemplo, o charlatanismo. O charlatanismo, infelizmente, tem tentado infiltrar-se no meio gospel, e as pessoas, quando falam em dízimo, quando falam em oferta, meu Deus do céu, causa arrepios nas pessoas. As pessoas rechaçam, repugnam. Por quê? Por causa desse charlatanismo, do qual eu também sou extremamente ridicularizador. É lógico que eu preciso condenar, é lógico que eu preciso contestar. Então eu não posso ir além, por causa dessas coisas, me tornando também mais um falastrão, me tornando também mais um charlatão. O sangue de Jesus tem poder. Então eu não posso tornar-me deste modo, pendendo para isso. Porém, por um outro lado, eu também não posso ficar aquém, por conta das promessas que existem, e daí eu deixo de receber as promessas que existem, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, por causa do outro excesso. Então existem assuntos que a gente precisa entender isso. Existem assuntos que você perceberá que as pessoas têm evitado falar, não porque não são legítimos, é porque outros têm falado demais. É porque outros têm dado importância demais. É porque outros têm potencializado tanto, exagerado tanto, forçado tanto, levando ao tanto extremo, que daí estes que são fiéis, que são verdadeiros, que são legítimos, deixam de ser tendenciosamente, deixam de ser valorizados, deixam de ser estimados. Não pode haver uma superestimação, mas não pode haver um desestímulo também. Porque olha o que diz Hebreus 11, 39 e 40. Cabe lembrar que Hebreus 11 é o capítulo dos heróis da fé, a galeria dos heróis da fé. Vai dizer assim: e todos estes aqui citados, embora tendo recebido bom testemunho pela fé. Então a fé, ela nos traz bons testemunhos. A gente precisa entender isso. A gente precisa receber bons testemunhos. Testemunhos de pessoas que são curadas, testemunho de pessoas que são libertas. Ah, mas existe um exagero, existe, infelizmente. Agora, não é porque há um exagero de exorcismo, gente que entrevista demônio, gente que contrata demônio, o sangue de Jesus tem poder, gente que unge demônio, eita, sangue do Eterno. Então não é porque tem esses exageros que agora eu vou tender-me para um outro lado e desacreditar que de fato existe gente endemoniada que precisa ser liberta. Você está entendendo isso? Então nós precisamos receber esse bom testemunho pela fé. Eu sei que existem muitos curandeiros de plantão, que publicam suas curas, que na verdade não são curas, suas supostas curas. Eu sei que existe isso. Isso é terrível. Agora, não é porque existem os falastrões, que agendam milagres, que supostamente propõem haver curas que de fato não são curas, e a gente sabe que existe isso. Não é porque existem esses camaradas que dão mau testemunho a fim de nos tornar incrédulos que eu vou desacreditar que de fato Jesus cure.
Eu creio que Jesus cura. E sei também que existe muita gente usando o nome de Jesus, ok? De uma maneira fantasiosa, artista de púlpito, infelizmente, ok? Artista de auditório que tem tentado ludibriar. Agora, não é porque existem os falsos que os falsos e legítimos descomprovam a legitimidade dos verdadeiros. Existem os falsos, sim, é fato, mas existem os verdadeiros. Então, que esse juízo que é feito sobre os falsos, ok? Que esse juízo, critério usado sobre os falsos, não sirva para mim desacreditar daqueles que são verdadeiros. Aliás, essa é a tendência do diabo, porque daí o diabo ganha de via mão dupla. Os que acreditam na falácia já estão enganados. E aqueles que não acreditam nas falácias e não são enganados, acabam enganando-se e deixando de acreditar naquilo que não é falácia. Então olha o texto. Esses tendo recebido bom testemunho, testemunhos bons, verídicos, e eles recebem pela fé. Contudo, não alcançaram a promessa. Eu recebo os bons testemunhos de cura, mas isso não quer dizer que eu venha receber a promessa da cura, pelo menos daquele momento. Eu oro por pessoas enfermas e pode ser que Deus, na sua graciosa misericórdia, nos use para curar alguém, e às vezes eu, enfermo, não sou curado. Elias profetizou seca e foi o primeiro a sentir sede. Precisa entender isso. Jesus ressuscitou mortos, mas o fato de que Jesus ressuscitou mortos não quer dizer que ele mesmo não tenha que morrer. Ele mesmo morreu e ressurgiu, é claro. Mas ele morreu, apesar de ter vencido a morte na vida dos outros. Então precisa entender essas coisas. Contudo, diz o texto, não alcançaram a promessa, visto que Deus proverá alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então Elias é o profeta do fogo, mas nunca falou línguas estranhas. Deus proveu para algo para nós melhor. Eu creio nessas coisas, isso aqui é fé, né? Você imagina a gente chegando no céu e a gente não tem a nomenclatura de Elias, a gente não tem a famigeração de Elias, também pudera, Elias for Elias, pelo menos eu não tenho. Talvez eu não seja digno nem mesmo de falar no nome de Elias, somente tomar o seu testemunho, quanto mais querer equiparar-me ao grande profeta Elias, profeta oral, profeta do fogo. Mas você imagina eu chegar diante de Elias no céu, dizer: o Senhor é o grande Elias, como eu preguei a seu respeito, como eu disse para a igreja, onde está o Elias de Deus e não o Deus de Elias. Como eu cheguei a dizer aos irmãos, o Deus de Elias já foi, Deus de Elias. Ou melhor dizendo, o Elias de Deus já foi, mas deixou-nos o Deus de Elias. Deus de Elias, também és o meu Deus. Imagina eu poder conversar com Elias, dizer essas coisas, e dizer: Elias, posso te falar uma coisa? Não leva mal não? Antes que você foi arrebatado ao céu, em um redemoinho, carros, cavalo de fogo, aquelas cenas inusitadas, aquilo é incomum, é extraordinário. Mas tem uma coisa, Elias, eu tive uma coisa na terra que você nunca teve. Aliás, eu tive algumas coisas que você nunca teve, mas outras coisas que eu tive, talvez você não se importaria inteiro. Eu tive celular, você nunca teve, eu tive tablet, você nunca teve, mas isso aí para você eu tenho certeza que não te faria falta alguma, nem carro, nem moto e coisas do tipo. Mas eu tive uma coisa na terra que eu tenho certeza que tu queria ter e não teve. Ora, grande Elias, eu tive uma coisa que você queria ter e não teve. O que você teve? Cristiano, eu vou ter que me apresentar para ele, que ele não me conhece. E eu vou ter um outro nome que somente será nos dado ali no céu, glória a Deus por isso. E somente conhecerá aquele que a obtém. Mas o que você teve que eu nunca tive? Eu vou dizer: grande profeta do fogo. Eu falava línguas estranhas que você nunca falou. Glória a Deus. Eu tive a Bíblia toda compilada, que você nunca teve. Toda ela, ok, em um só volume. E mais do que isso ainda, sabe o Espírito Santo que descia esporadicamente sobre a tua vida e que te fazia fazer coisas incomuns? Pois é, na minha vida ele habitou, no meu corpo ele residiu.
Você não sabe o que é isso não, Elias. Então Deus tem coisas para nós melhor. É Deus o provedor desta. Glória a Deus por isso. Então, meus irmãos, eu termino a minha fala dizendo-lhes que eu não posso, eu não devo ir 1 milímetro, 1 centímetro além daquilo que está escrito. Não nos é conveniente. Você não tem o direito de fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso. Nós não temos o direito de brincar com o sentimento das pessoas, de fraudar-lhes a verdade. Nós não podemos ir 1 centímetro além do que está escrito. Mas aqui, cá para nós, não devemos também ficar 1 centímetro aquém do que está escrito. Parece-me que se eu pisar 1 milímetro fora da linha, além do que está escrito, os teólogos de plantão vão criticar-me, vão dilacerar a minha alma, porque você é um herege, porque você foi além do que está escrito, e realmente eu não devo ir além do que está escrito. Minha preocupação é quando existem riquezas reclamadas na minha vida, riquezas reclamadas no meu ministério. Minha preocupação é de terminar a jornada da fé ficando a quilômetros de distância, ok? Aquém. Já que eu não fui além, pode ser que eu fique aquém de algumas promessas bíblicas que nos são dadas por direito e o mérito é de Cristo, e parece que ninguém se preocupa com isso. Então, a mesma preocupação que eu devo ter com os hereges, com os exagerados, que vão além do que a Bíblia diz, e eu devo preocupar-me com esses, mas eu também preciso preocupar-me com aqueles irmãos que ficam aquém, que não recebem algumas promessas que lhes são por direito, que não recebem alguns benefícios da salvação que lhes são dados gratuitamente. Eu preciso ter a mesma preocupação. Assim como eu preciso acautelar aqueles que estão indo além, a fim de que não creiam naquilo que deve ser incrivelmente desacreditado, também devo preocupar-me com aqueles que estão aquém e que infelizmente têm perdido coisas incomuns, coisas sobre-humanas, promessas maravilhosas, que somente a Bíblia e o Senhor são capazes de cumprir em nossas vidas. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Termino a minha fala pedindo que você pense nisso, em nome de Jesus. Suas qualidades não te levam além, mas não deixe que seus defeitos te mantenham aquém. Eu não posso ir além, mas também não quero ficar aquém. Eu não quero ir além da Bíblia, mas eu não quero ficar aquém dela. Amém? Eu não quero prometer o que a Bíblia não promete, ok? Mas eu quero ter o que a Bíblia promete. Porque se eu não tiver o que a Bíblia promete, então eu ficarei aquém. A preocupação deve ser dentro desses dois polos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Forte abraço, inscreva-se no canal, tá bom? Seja abençoado, receba esta palavra em nome de Jesus. Amém.